Bom, não se fala em outra coisa no Brasil, pelo menos nos últimos 3 dias, né? Vou mostrar para vocês aqui as manchetes do principal jornal aqui de Porto Alegre, que é a Zero Hora, né? Da quarta-feira, vamos ver, vamos começar por quarta-feira, rapidinho. O governo vai zerar tributos sobre o combustível. Aqui, ó. Olha aí, ó. Os caminhões parados ali, fotão, quase a capa inteira, né? Isso quarta-feira. Na quinta-feira, a Petrobras anuncia redução do preço do diesel em 10%. A página inteira, capa inteira. Jornal Zero Hora aqui. E agora, na sexta-feira, anúncio de trégua após protestos e medo de desabastecimento. Isso é um bom resumo aí dessa crise pela qual nós estamos passando essa semana em todo o país. Bom, sexta-feira, agora são 14 horas e 28 minutos. Eu acabo de ver na televisão o presidente Michel Temer anunciando uma intervenção militar e policial na greve dos caminhoneiros. Na verdade, um lockout, né? É greve de patrão, é lockout. A legislação brasileira ela não contempla a greve de patrões e considera criminoso o lockout. Mas, enfim, a greve é um fato. Lockout ou não, é um fato e está acontecendo. E a população em peso. E até eu diria para vocês que a maior parte dos agentes econômicos apoiam essa paralisação. Isso é notável porque as lideranças dos caminhoneiros, sobretudo dos caminhoneiros autônomos, as lideranças a liderança é muito fragmentada. Vocês viram que no acordo assinado nesta quinta-feira à noite no Palácio Planalto, 9 entidades representativas dos caminhoneiros autônomos assinaram aquele acordo ali. E existem muitas outras, né? Eu conversei, inclusive, agora há pouco com a senadora Ana Amélia, que está em Brasília. Ela até foi impedida de viajar hoje de manhã, porque chegou no aeroporto, a Gol anunciou que não tinha querosene para levantar o voo dela. Ela voltou para o gabinete, no Senado. Mas eu falei com ela ainda há pouco, e o que me dizia a senadora Ana Amélia? Exatamente isso, que as lideranças são muito fragmentadas. E quando ela, ontem à noite, examinou os termos do acordo, não que ela tenha se oposto aos termos do acordo, porque eu acho até que não tem por que se opor, porque realmente o governo cedeu assim de cabo a rabo, né? Concedeu praticamente tudo de importante, de relevante que queriam os caminhoneiros, né? Mas o que chamou a atenção da senadora Ana Amélia foi a ausência de qualquer assinatura, de qualquer representante, de qualquer representação dos caminhoneiros do Rio Grande do Sul. Ah, você que é de outro estado pode dizer, mas esses gaúchos estão sempre querendo se meter de pato a ganso. Não é isso. É que o Rio Grande do Sul, proporcionalmente, é o estado que possui o maior número de caminhoneiros do Brasil. E além disso, eu diria para vocês o seguinte, os mais aguerridos demonstraram isso, inclusive em novembro de 2015, quando paralisaram o governo da Dilma Rousseff e obrigaram o governo a uma série de recursos. E aí, nesse ponto, exatamente, 2015, novembro de 2015, paralisação do governo da Dilma Rousseff pelos caminhoneiros, é lá que eu quero chegar. A Dilma, o governo Dilma do PT, assumiu uma série de compromissos com os caminhoneiros. Não cumpriu a maior parte deles. Ela não cumpriu, o Congresso se omitiu e foram empurrando com a barriga. O governo Dilma foi derrubado por crime de improbidade administrativa, mas por incompetência, porque jogou o país numa recessão econômica sem paralelo na história. E além disso, foi protagonista de uma corrupção sem paralelo na história do mundo. E caiu, a Dilma assumiu o novo governo. E o novo governo já assumiu com o compromisso de tentar recuperar a Petrobras, que foi assaltada durante os governos do PT, roubada de maneira inclemente por políticos do PT, seus aliados, empreiteiros, empresários. Foi saqueada a Petrobras em bilhões e bilhões de reais. Ele só não quebrou porque tem aquele velho adágio do velho Rockefeller lá, fundador da Aécio, que dizia que o melhor negócio do mundo ainda seria uma refinaria pessimamente administrada por preços pessimamente
gestados, né? Uma coisa assim. Mas enfim, e bom, o governo Temer ele assumiu, botou o Pedro Parente lá, um executivo de primeira linha, comprovadamente de primeira linha, mas que estabeleceu uma política absolutamente errática, maluca, eu já disse aqui isso várias vezes, de formação de preços, com reajustes diários. Isso não podia acabar bem. E numa economia que está trabalhando com uma inflação de 3%, 4%, que está tentando se recuperar da pior recessão da história, que não tem uma cultura de formação de preços desta natureza, tentar estabelecer um monopólio, que é um monopólio, hein? Preços reajustados diariamente, sem permitir, portanto, que os agentes econômicos e as pessoas pudessem formar elas mesmas os seus custos, seus preços, só podia acabar. O que acabou? A base dessa história toda está nisso aí, né? Nesse descompasso que acabou acontecendo entre os custos desses caminhoneiros, enfim, de todos os agentes econômicos, de todos, hein? Porque todo mundo está nessa. Vocês não pensem que os caminhoneiros estão ali só por os caminhoneiros autônomos estão parados ali. Não, tá. Eles estão sendo insuflados ali pelas grandes empresas de transporte, não apenas rodoviário, mas aérea, lacustre, marítima, fluvial, né? Todo mundo que precisa utilizar o petróleo está nessa. E é por isso que eles estão com esse apoio, inclusive motoqueiro, vocês viram aí motoboys apoiando, donos de Kombi lotação escolar, né? Sem contar o fato que a população já está até aqui, né, com o governo e com os políticos de um modo geral. E o que tem agradado o conjunto da população, principalmente, é que esses caminhoneiros não estão permitindo a intromissão de políticos no meio dele. O pessoal, inclusive, da CUT, da Força Sindical, foi posto para fora, por pouco que não apanharam, inclusive, nos lugares onde tentaram levar quentinha lá para os caminhoneiros, né? Enfim, no fundo está isso aí, né? Agora, claro que também, evidentemente, além dessa política de reajuste diário de preço, que foi abolida agora na quinta-feira de noite, não vai ser mais assim, o governo já disse, olha, acabou isso aí, não tem mais isso aí. Né? O governo está no desespero, né? Entrou no desespero nessas negociações, cedeu tudo que podia ceder, mas não conseguiu êxito, pelo menos não nessa sexta-feira, não de imediato, e a paralisação prosseguiu praticamente em todos os estados, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, ameaçando, sim, gravemente o abastecimento de combustível, mas sobretudo de alimentos para a população. Ninguém vai admitir uma coisa dessa, né? Quer dizer, quem está me vendo nesse momento aqui na sexta-feira, que ainda está com alguma coisa para comer em casa, ou que tem um pouco de combustível ainda, como eu, continua apoiando os caminhoneiros, né? Porque eles estão aí, de uma certa forma, representando um consenso nacional em relação a este governo, aos políticos, enfim, a essa estrutura de poder viciada, corrupta, incompetente que nós temos no Brasil, né? Todos nós desejaríamos que essa gente fosse posta imediatamente daqui para fora. Tem gente que quer, inclusive, que o circo pegue fogo, imediatamente, por uma intervenção das Forças Armadas. Eu não me incluo nesse rol. Eu acho que nós temos eleições daqui a pouco, e nas eleições nós podemos decidir. As pessoas que são, digamos assim, de uma posição muito mais radical, inclusive favorável a uma intervenção militar, têm a opção, inclusive de outubro, de votar no Bolsonaro, por exemplo. Pode votar no Bolsonaro, se quiser. Né? Mas até outubro, eu acho que nós podemos aguentar, sim, até outubro, e eleger, e permanecermos dentro de uma estrutura democrática, né? E aí sim, com um novo governo, tratarmos daquilo que eu tenho falado aqui para vocês inúmeras vezes, que é da refundação da República, né? Mudar essa Constituição de 88 que nos levou a esse governo de coalizão que resultou numa mancebia entre os poderes e em corrupção generalizada dos poderes públicos, pelo menos no âmbito federal. Mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira é o seguinte, minha opinião, acabou essa greve aí, né? Porque quando as Forças Armadas e Policiais entram para valer, não tem volta, né? Não tem volta. O que é? As Forças Armadas vão ser derrotadas, o Exército vai ser derrotado, a Polícia vai ser derrotada? Isso não existe, né? Simplesmente não existe. Se isso acontecer, cai o governo e vai mudar um outro governo. Aí é outra coisa, né? Mas com as regras do jogo atual, quando entra para valer como está valendo agora, acabou. Pode. Tem caminhoneiro dizendo, não, vai correr sangue. Vai daí, vai correr sangue.